Graça e paz, queridos irmãos e amigos, é com gratidão no coração que me dirijo mais uma vez a esse seleto público que me ouve, os meus irmãos em Cristo, os meus amigos que buscam escutar a palavra de Deus que dá esperança, que é a única que pode trazer vida ao nosso coração em meio a momentos e experiências que só nos mostram atrocidades, dor, tristeza e decepção, especialmente nesses dias, quando estamos nós trancados à parte uns dos outros, no intuito de obedecermos normas estabelecidas por autoridades que têm a intenção de proteger a população dessa endemia. Mas a palavra de Deus é a única nesse momento que vai realmente trazer esperança e que vai dar ao coração daqueles que estão enfrentando as dificuldades, vai dar ao coração desses paz, tranquilidade e vai guardá-los debaixo de uma situação que lhe proporcione segurança. Nós que cremos em Cristo estamos convictos de que Ele é que é de fato a nossa real segurança, o nosso real protetor. Gostaria hoje de ler a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, o versículo é o versículo 21, quando Jeremias diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ao pronunciar essa frase, nós podemos observar que o profeta Jeremias está como que vasculhando nos seus arquivos mentais experiência que teve em algum momento na sua vida e que agora está no seu subconsciente. E ele quer trazer de volta essa memória. Ele quer trazer de volta essa experiência do passado, para que no meio da sua dor, no meio do seu choro, no meio da sua decepção, ele possa tirar forças necessárias para atravessar algum tipo de tormenta que porventura esteja experimentando. Eu quero trazer a memória nada mais é do que acordar alguma coisa, alguma experiência que está dormente no seu subconsciente. Eu fico imaginando o quanto as experiências boas do passado podem de fato reviver em nós uma esperança que está quase que adormecida, uma fé que está completamente abalada diante de uma situação de tristeza, algum tipo de situação que esteja trazendo abalos aos alicerces da sua própria existência. Então, quando alguém diz que vai trazer à memória algo que lhe dê esperança, ele está acordando aquilo que está guardado para um dia ou para um momento de tristeza, um momento de fraqueza. Nós todos necessitamos desses tipos de experiência, desse tipo de memória. Eu fico aqui imaginando, meus amados, o quanto Elias, depois da experiência que teve, do seu confronto com 450 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, quando ele dizia que ficou sozinho como profeta de Deus, diante dos desafios daquela gente incrédula. E Elias permitiu
que fosse trazido à memória alguma coisa, tanto da sua parte como profeta do Todo-Poderoso, como da parte dos 450 profetas de Baal. O texto que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 20, e vai até mais ou menos o versículo 38, você tem esse relato. É uma guerra verdadeiramente espiritual. É uma guerra que põe à prova a fé genuína de quem espera pelo Senhor. E então Elias encara aqueles profetas. E no final das contas, mais uma vez Elias tem obtém vitória sobre as pessoas que desafiavam a sua vida de profeta do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E sai vitorioso. Eu imagino o quanto essa memória trouxe firmeza ao coração e à vida daquele profeta Elias, que foi desafiado também naquele dia, porque ele poderia gritar por um Deus que não responde, ele poderia ter falado com Deus que não dá a mínima para quem dirige a sua oração e a sua súplica a ele. Como aconteceu com os profetas de Baal, que passaram o dia todo clamando: ó Baal, responde-nos. No final das contas, Elias levou consigo até o momento que ele foi tomado aos céus num carro de fogo, a memória de um Deus que faz o seu povo um povo vitorioso. Eu fico imaginando no que Jó tinha em mente, quando naquele versículo 25 do capítulo 19, no meio do seu sofrimento, a maior de todas as provações que o homem pode ter, de uma hora para outra, sendo visitado pelo próprio inimigo da sua vida, com permissão inclusive do próprio Deus, para poder mostrar que aquele homem era um homem que o temia e que o carregava no coração e cuja memória jamais iria ser apagada da sua mente. A memória de muitas e muitas vitórias no nome do Deus Todo-Poderoso. No meio do sofrimento, Jó se expressou: eu sei, mas eu sei que o meu Redentor vive e que finalmente se levantará sobre a terra. E qual não foi a alegria daquele homem, quando no final do seu sofrimento, Deus impôs as suas mãos sobre aquele homem. Ele restituiu tudo quanto havia perdido, enquanto era provado na sua fé. Enquanto era provado na sua vida, na sua comunhão com o Todo-Poderoso, de quem ele nunca abriu mão, porque ele sabia que o seu Redentor vive e que ele levanta-se sobre a terra e faz justiça em favor daqueles que o carregam no seu coração. Eu fico imaginando o que aconteceu no capítulo 11 de João, quando Marta e Maria, ou Maria e Marta, estavam diante de uma experiência triste, lá em João no capítulo 11, quando o seu irmão morreu e Jesus chegou aparentemente atrasado. Uma delas correu e disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, esse meu irmão não teria morrido. Fez uma grande reclamação diante de Jesus. Jesus diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E foi isso que aconteceu. Diante de uma situação que é simplesmente incontrolável, sobre a qual nós não temos domínio nenhum, que é a própria situação da experiência relacionada com a própria morte, o Senhor Jesus entrou em cena e arrancou um homem morto depois de 4 dias e que já cheirava mal. E ele saiu dali vivo. Foi recebido pelos seus. E todos viram o poder e a graça de Deus. Eu fico imaginando como aquela família viveu a partir daí, até o final, com essa experiência estampada na sua memória. Uma experiência de fé, de esperança e de vitória. O que é que você tem hoje diante de todo esse desafio dessa pandemia que está sobre o mundo inteiro?
O que é que você, como filho de Deus, pode trazer à memória no dia de hoje para lhe dar segurança? Ao invés de dar ouvidos àqueles que pregam, que trazem más notícias, que pregam morte, destruição, dor e sofrimento, que pregam, meus senhores, apenas atrocidades. O que é que você tem na sua memória como filho de Deus, que pode trazer à tona e pode agarrar-se a essa memória? E pode, assim como Jó, se expressar dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar. O nosso Redentor, ele é o Redentor que nos dá esperança e que nos dá vitória sobre qualquer circunstância, mesmo aquelas que causam dores profundas no nosso coração, mesmo aquelas que abalam os alicerces da nossa existência. Eu quero dar duas opções, duas sugestões para você nesse momento. Primeiro, traga à memória o que aconteceu na cruz de Jesus Cristo. Lá na 1 de Coríntios 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A palavra da cruz é loucura para aqueles que não têm a boa memória da história, das ações de Deus em favor do seu povo. Como foi na vida de Elias, como foi na vida de Jó, mais tarde, como foi na vida de Maria e de Marta e do seu irmão Lázaro. Quero que os irmãos pensem sobre isso, porque a mensagem da cruz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Traga à memória o que aconteceu depois da crucificação de Jesus Cristo. A nossa memória, ela não é baseada naquilo que eu pego, naquilo que eu vejo, mas baseada na minha fé, nos relatos da palavra de Deus. Eu creio e por isso eu trago à memória a grande vitória que Deus me deu através da cruz do Calvário. Em segundo lugar, eu quero que você traga à memória o que aconteceu no capítulo 17 de João, quando Jesus orou ao Pai, dizendo a respeito dos seus: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Senhor Jesus orou pela sua igreja, por mim e por você. E eu quero que isso faça parte da nossa memória. Que a súplica de Jesus Cristo foi ouvida por Deus. E que Deus está agindo em favor daqueles que são os seus, nos momentos mais drásticos, nos momentos mais aflitos ou aflitivos desta vida. Ele está no seu santo lugar e responde positivamente ao pedido do seu filho, que fez a sua vontade, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Eu peço que não os tires do mundo. É necessário que a igreja do Senhor haja no mundo, porque é a igreja do Senhor que faz com que a sua luz brilhe através da existência da própria igreja, trazendo esperança para aqueles que estão perdidos. Que nós possamos nesta noite trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O Cristo vivo conosco, caminhando conosco por meio às mais diversas experiências ruins, negativas da vida, para fazer de cada um de nós, homens e mulheres de fé, gente vitoriosa pelo nome bendito e glorioso de Jesus. Traga à memória as histórias que trouxeram sempre a vitória na vida daqueles que são do Senhor, inclusive na minha e na sua, se nós realmente cremos de todo o nosso coração. Ele está conosco, por isso somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Senhor, fortalece a nossa fé nesse tempo de tantos desafios e faz de cada um de nós, homens e mulheres que confiamos em Ti, vitoriosos, possamos marchar por sobre as hostes do inimigo e possamos contar sempre com a Tua presença, dando-nos a segurança necessária para chegarmos até os céus, homens e mulheres vitoriosos, pelo nome bendito e glorioso de Jesus. Oramos hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.